Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite a todos os irmãos. Não sei se tem alguém nesta noite que ainda não professa a mesma fé que nós, né? Mas se tem essa pessoa, nós também o saudamos com a paz do Senhor, não é? Porque a paz que está conosco, nós repassamos. Se alguém não recebê-la, nós recebemos de volta, né? Então, e uma boa noite para todos os irmãos, não é? Estamos aqui mais uma vez, eu acho que é a terceira vez, né? Que é o que nós estamos aqui. E é sempre uma satisfação estar com o pessoal da plenitude, não é? Os irmãos da plenitude, nosso pastor Guilherme, irmã, a sua esposa, não é? Sua família toda, seu pai, sua mãe e todos os irmãos. Roberto, né? Muito tempo que a gente nos conhece e nós ficamos felizes de estar aqui com vocês. E hoje, na responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. E nós vamos hoje falar sobre família, lógico, o tema é família, né? E o tema que nós escolhemos, junto com a direção, é família abençoada, né? Eu creio que já foi passado para vocês, família abençoada. Eu quero fazer uma pergunta antes de começar. Agora, quero pedir que vocês não me respondam, tá certo? Eu vou perguntar, mas não me respondam, reflitam, tá certo? E vamos falar aquilo que Deus tem para nós. De mim mesmo eu não tenho nada, mas na hora que a Daniela estava orando aqui, ela disse que seja vaso nas mãos do Senhor. E eu estou aqui disposto a entregar aquilo que Deus colocar no nosso coração nesta noite. E a pergunta que eu quero fazer para você, não me responda, só reflita no seu coração aí. A sua família é abençoada? Vou perguntar mais uma vez, não responda. A sua família é abençoada? Nós vamos falar sobre família abençoada. E eu vou ler um trecho em Salmos, né? Que esse salmo é conhecido como Salmo da Família. Aliás, são dois salmos que são da família, o Salmo 127 e 128, né? É a leitura oficial da família. E nós vamos ler o 128. São apenas 6 versículos, né? E nós vamos ler e você vai meditar. Vamos meditar juntos, né? Salmo 128 já está ali. E você acompanha conosco. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Leitura bastante conhecida. Eu agora vou usar as palavras da minha esposa, que eu acho que foi em abril, né, que ela esteve aqui, também entregando a palavra. E dizendo para vocês que nós não vamos falar aqui nada diferente. Vamos falar a palavra de Deus. Coisas simples que nós já sabemos, que nós já aprendemos no dia a dia, que as crianças aprendem na escola bíblica dominical, que vocês aprendem no dia do culto de ensino, mas que nós vamos só relembrar para vocês, para que possa ficar a cada dia mais abençoando a nossa família, não é? O Salmo 128, ele fala sobre a bênção de Deus para a família que teme a Deus. Fala sobre a bênção de Deus para a família que teme a Deus, não é? A família sempre fez parte do projeto de Deus. E eu sempre costumo dizer que família é projeto de Deus e nada pode mudar. Família é projeto de Deus e nada pode mudar. Eu e minha família, eu e minha esposa, esse ano completamos 25 anos, bodas de prata,
no Ministério da Família com Cristo. De casados, nós fizemos agora 36 anos. Então, quando nós começamos a participar do Ministério da Família com Cristo, tínhamos já 11 anos de casados, né? Então, inclusive, tem pessoas que às vezes têm aquela coisa de não querer ir para o encontro de casais, né? Guilherme e Daniele, mas é uma bênção para você. Eu também interroguei. Eu digo, eu sou abençoado. Eu tenho 11 anos de casados, já tínhamos uma filha, criança, mas eu digo, eu vou, porque onde tem a bênção de Deus, e se é um trabalho da igreja, é bênção para a família. E o encontro é encontro de casais com Cristo. E para dizer o resultado para vocês, estamos, eu e Raquel, há 25 anos, né? Pela misericórdia de Cristo, trabalhando com famílias. É uma missão árdua, mas vale a pena, tá certo? Porque nós estamos enfrentando o maligno. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância, né? Esse texto nos mostra a verdadeira felicidade, ou que a verdadeira felicidade vem do trabalho. Do trabalho na igreja, do trabalho honesto no dia a dia, do trabalho do casal e da convivência harmoniosa entre o casal e seus descendentes. Quem são os nossos descendentes? Nossos filhos. Quem são os nossos amigos e irmãos? Aqueles que estão congregando conosco, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, a igreja que Ele vem buscar, a igreja que será arrebatada independente de denominação, porque Cristo vem buscar uma igreja escolhida e de boas obras, que está aguardando a todo momento. O mundo, nós sabemos que não tem mais o que dar. Todos os dias eu sempre me ajoelho e oro: Senhor, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os dias estão difíceis, os dias estão cruéis. E às vezes você até se pergunta: Senhor, o que eu ainda estou fazendo aqui? Eu já perguntei e Deus me responde: o tempo é meu, a hora é minha, e no tempo certo eu farei. Muita gente que frequentou a escola dominical conosco lá em São José do Mipibu, muitos amigos, muitos irmãos, deixaram de caminhar, pararam, cansaram. Outros perderam a sua vida, outros tiveram sua vida ceifada, mas eu estou ainda firme na promessa do Senhor, aguardando, e não cansei de esperar, nem vou cansar, e continuo firme, dizendo que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e que a sua palavra é verdadeira e fiel, e não falha, e tem nos colocado de pé todos os dias, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã na nossa vida. E ai de nós, se não fosse as misericórdias do Senhor, né? Já teríamos sido consumidos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, tem nos alcançado, tem colocado a mão protetora sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre os nossos pastores, sobre os nossos irmãos, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, e por que não dizer sobre o mundo, né? Porque o mundo está pregando aí conforme a sua vontade, muita gente querendo ser melhor do que Deus, muita gente querendo fazer o papel de Deus, e Deus só observando. E alguém muitas vezes perguntando: onde está Deus? Está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no controle de tudo, vendo tudo, e no momento certo Ele vai agir. E não agirá mais como advogado, não agirá mais como pai, mas como juiz, e juiz justo, porque nós aprendemos com a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, que vai chegar o tempo, e vai chegar a hora que todo o joelho se dobrará, e estaremos diante dele. Então, o que nós plantamos hoje, nós colheremos,
Se você plantou algo de bom, você vai colher bonança. Se você plantou algo de ruim, eu estou dizendo de um modo geral, né? Vai colher coisas ruins. Mas nós escolhemos, nós estamos aqui porque escolhemos a melhor parte. Como está escrito no Salmo 100, versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. É o que nós estamos fazendo, servindo a Deus. Vocês viram essa bandinha que cantou aqui? Nós temos irmãos de várias denominações. Nós não temos tempo muitas vezes de ensaiarmos. E alguns irmãos que chegaram mais cedo, né, Guilherme? Viram a gente ali junto com o Roberto, dando só uma palhinha. E quando a gente começa a cantar, o Espírito é uníssono. É o mesmo que habita em mim. É o mesmo que habita lá no irmão que está no som. É o mesmo que habita na igreja. E quando nós estamos fazendo com alegria, servindo a Ele, dando o melhor, aí sai a melhor coisa. Sai com perfeição o louvor, porque nós entregamos para Ele. Nós não viemos aqui para mostrar quem somos. Nós viemos aqui para mostrar quem Ele é. E é por isso que nós estamos aqui, servindo a Ele com alegria. Sabemos o quanto a família tem sido atacada. Vocês que estão assistindo televisão aí todo dia, estão vendo Facebook, Instagram, outras redes sociais. Eu já fechei lá em casa a televisão, principalmente jornal aberto. Infelizmente não dá para assistir. É só desgraça, coisa ruim. Nós temos nossas redes sociais. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho YouTube, não para mostrar quem eu sou, mas para mostrar quem Deus é na minha vida. E todo dia eu me acordo, vou fazer minha leitura e já coloco uma história. Quem me acompanha aí sabe, todo dia tem um versículo. E a minha maior alegria é quando eu vejo pessoas, às vezes respondendo, dando um like, e principalmente pessoas que não são evangélicas, que não professam a mesma fé. É minha maior alegria. Eu digo, eu estou alcançando o objetivo de levar Cristo para as pessoas. Porque tem pessoas que não querem estar conosco numa igreja. Mas às vezes, nós que somos filhos de Deus, que procuramos ser exemplos de Cristo, porque o apóstolo Paulo nos ensinou, sede imitadores de Cristo como eu sou. E nós seguimos esse exemplo. Então, nós estamos procurando ver. Então, tem pessoas que realmente admiram famílias, admiram irmãos, admiram pastores. E eu fico feliz com isso. Porque o maior testemunho de um cristão não é aqui em cima do púlpito, não. É honroso, é gratificante, é uma responsabilidade grande, porque esse lugar aqui é santo. Esse lugar aqui não é para qualquer um. E para nós estarmos aqui, nós oramos a Deus, a igreja orou, e nós estamos com a responsabilidade de transmitir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas o maior testemunho de um cristão, sabe onde é? É na faculdade, é no trabalho, é na sua vizinhança e na sua cidade. Eu nasci na cidade de São José do Mipibu, que antigamente era interior, hoje é Grande Natal, né? Tem crescido bastante, mas graças a Deus, onde eu passo, para honra e glória em nome do Senhor, alguém diz, esse realmente é crente. E eu digo, toda honra, toda glória e todo louvor. Por quê? Porque eu nasci num lar evangélico. Minha mãe já faleceu há 3 anos. O meu pai se encontra com Alzheimer, já há quase 10 anos, né? Que eu tenho uns 5 anos que ele não reconhece mais a gente. Mas o que eu agradeço a Deus todos os dias é o legado que Ele nos deixou. São 5 filhos que continuam servindo e cuidando dEle, enquanto vida nós estivermos, e não cansamos de esperar. Há um grande movimento para a desconstrução da família, né? Tudo começa com querer desfazer aquilo que Deus criou no início. A família é projeto de Deus e nada pode mudar. O casamento tradicional entre homem e mulher, eles tentam desfazer, né? Igualando ao casamento, o casamento tradicional
ao casamento homoafetivo, né? Todo mundo sabe o que é isso. Homem com homem, mulher com mulher. Mas a Bíblia, não estou aqui indo contra ninguém, cada um tem o seu pensamento, podemos respeitar, mas não adotamos, porque a nossa regra de fé, aquilo que nós aprendemos é com a Bíblia Sagrada. Então Deus deixou homem e mulher para serem abençoados, para fazer uma família abençoada e para prosperarem, terem filhos e netos e deixar a sua descendência. Então o que Deus fez foi isso. E quando Deus criou o homem, está lá em Gênesis, Ele disse: não é bom que o homem esteja só, e deu-lhe uma adjutora, deu-lhe uma companheira, para que eles pudessem estar como nós estamos aqui em família. E sabemos que isso foge dos princípios de Deus, porque a família é a base de toda a sociedade. Que o inimigo queira, que ele não queira, que os seguidores dele queiram ou não queira, a família é a base da sociedade. Eu observo isso porque essa semana nós estávamos aproveitando as férias, fomos dar um passeio em família, né? E fui eu, Raquel, meu irmão, a irmã dela também, que somos 2 irmãos com 2 irmãs, né? E levamos os meus netos, minha filha e meu genro. E a gente vê que tem pessoas que não olham, mas tem pessoas que quando veem, nós temos um netinho com 6 anos e a netinha com 2 anos, e tem gente que olham e param e ficam achando bonito, porque a família ainda é respeitada por aqueles que conhecem a verdade. E muitas vezes não conhecem a verdade, mas têm o respeito porque são cristãos e creem no que Deus está fazendo e continuará fazendo sempre, né? O ano de 2022 foi o ano que estava terminando a pandemia, né? Foi 2020, 2021. 2021 em abril, minha mãe, Deus recolheu ela, né? Na segunda leva. E o ano de 2022, eu até comentava com Raquel, eu digo: quando passar toda essa leva aí, a igreja vai encher, viu, pastor Gilson? Eu digo: a igreja vai encher e nós vamos ver pessoas se rendendo, pessoas preocupadas pelo que passaram, mas foi uma decepção. Infelizmente foi uma decepção. E nós encontramos esses dados aí e infelizmente nós temos que falar. 2022 foi o ano de maior quantidade de casamentos destruídos, de divórcio. Sabe por quê? Porque o mundo vive correndo. O marido corre para um lado, a mãe corre para o outro, os filhos vão para o colégio, ficam o dia todo no colégio e passa o tempo. E quando eles se viram todos dentro de casa, aí foi um desastre. Não se entenderam, reconheceram realmente quem tinha e quem tinha razão, quem não tinha, e não se resolveram. E o desastre foi feito. O maior número de divórcios, infelizmente, aconteceu no ano de 2022. Agora, para nós já partirmos para a parte de conclusão, né, que o tempo passa, já estou me aproximando para ir para o final. Nós vamos dividir o Salmo 128 em 3 pontos. Primeiro, vamos falar da bênção do temor e do trabalho, no versículo 1 e 2, né? Depois nós vamos falar o tópico 2, que é a bênção da família, versículo 3 e 4. E o último tópico, só são 3, a bênção da paz, versículos 5 e 6, né? Bem interessante para nós meditarmos na palavra do Senhor, né? E nós vamos ver aqui o seguinte: bênção do temor e do trabalho. O primeiro versículo nos fala do temor, que é bênção do temor, que é uma reverência e respeito profundo a Deus. É através dele que entendemos o quão valiosos são os ensinamentos de Deus e o quanto eles devem ser levados
a sério, né? Fala do temor do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Lá no Salmo 111, versículo de número 10, ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, versículo 10. O que isso quer dizer? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então isso significa que, se você tem temor ao Senhor, você é sábio. Agora, se você não teme ao Senhor, você pode ter estudo, você pode ter conhecimento, mas a sabedoria vem de Deus. O homem, ele muitas vezes se acha muita coisa, ele tem muita coisa, muitas riquezas, mas quando ele partir daqui, ele não leva nada, nós sabemos disso. Agora, se ele tiver sabedoria, se ele tiver o temor do Senhor, se ele for um servo de Deus, isso aí vai com ele, ele também não deixa para ninguém. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Devemos entender que a maneira que você se relaciona com seus filhos e com sua esposa, com seu cônjuge, não é? Irá fluir por causa do seu relacionamento com Deus. Se você tem um relacionamento com Deus, a sua família, a sua esposa, o relacionamento de vocês vai fluir, porque o pai, ele é exemplo para os seus filhos, né? A fonte do rio, vocês sabem o que é uma fonte, né? Todos sabem aqui, todos são sábios, né? São tementes a Deus. E a fonte de um rio, você já viu? Ela vai fluindo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. A fonte do rio é Deus. Nós estamos aqui falando algo da parte de Deus e o azeite está descendo, o azeite está descendo. Vocês estão recebendo, eu estou aqui também recebendo, porque a palavra de Deus é como espada de dois gumes, corta para lá e corta para cá. Então a fonte do rio é Deus, mas o percurso do rio é a vida. A vida que nós estamos levando aqui, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos plantando. Então nós estamos caminhando para chegarmos a estarmos com Ele. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ser exemplo e ser canais de bênçãos na vida das pessoas, não é? E esta vida é gerada através de Deus. Essa vida foi Ele quem nos deu, foi Ele quem nos trouxe. Essa vida é dele e um dia vamos voltar para Ele, ou no arrebatamento da igreja de uma forma geral, ou no arrebatamento individual. Nós temos visto muitos irmãos sendo chamados de forma individual, e é por isso que nós estamos preparados para o grande dia do Senhor. O temor do Senhor, além de reverência, vem acompanhado também de obediência aos mandamentos dele, né? Eu sempre costumo dizer que o alfabeto do crente só tem 4 letras: O, B, D e C. É diferente do alfabeto escolar, né? Então o de Deus é só 4 letras: O, B, D, C. É só você lembrar disso, e o Espírito Santo que habita em nós é o mesmo. Ele é o censor. E quando nós fazemos algo que não está diante da vontade de Deus, aí o Espírito Santo diz: ei, não foi assim que você aprendeu. E nós retornamos, paramos e voltamos para Ele. O alicerce da família é esse. Não significa que ela será perfeita, mas existe família feliz na presença de Deus. Porque no momento em que nós nos tornarmos perfeitos, se nós estivermos aqui ainda, estamos errados. É porque ficamos. Porque quando nós chegarmos ao nível da perfeição, é quando nós estivermos lá na glória com Ele.
Então não existe família perfeita. Há uma discórdia. Às vezes você vai combinar uma coisa, o seu cônjuge discorda. Isso é normal, isso faz parte do dia a dia. Agora você pode dizer: a minha família é feliz, eu sou feliz, a minha esposa é feliz, os meus filhos são felizes. Se você ensina o seu filho no caminho em que deve andar, ele jamais se desviará dele, tá certo? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. É o versículo número 2, né? O trabalho é uma ordem de Deus. Adão e Eva trabalhavam no jardim desde antes da queda, porque Deus deu a missão deles dois cuidarem do jardim. Só que eles ouviram a voz que não eram de Deus. E vocês conhecem a história e sabem no que deu, né? Desobedeceram a Deus, e desobedecer a Deus é terrível. Nós temos que estar sempre fazendo a vontade de Deus. Foi a maldição do pecado que tornou o trabalho difícil para o homem. Há uma bênção no trabalho. O trabalho dignifica o homem. Existe um prazer em trabalhar duro e receber o seu salário. Muitas vezes a gente vê pessoas reclamando: não, porque meu salário não dá para nada. É porque às vezes o camarada ganha R$2.000, quer ganhar 10, ou quer gastar 10, né? Agora, se você colocar suas contas tudo anotadinha, 36 anos de casado, todo dia, ou todo mês, né, que eu sou funcionário público, eu recebo o salário mensal, eu sei o que eu gastei, sei quanto entrou e estou controlando ali. Agora, no dia que deixar de controlar, vai desmantelar. Então, se você ganha um salário mínimo, que é em torno de R$1.500, trabalhe dentro desse valor, que você vai viver bem, tá certo? É importante ensinar os seus filhos sobre o trabalho. Ele é importante e traz uma satisfação que vem de Deus. Você já pensou? Minha filha, eu só tenho uma filha, não é? E quando ela era pequenininha, ela às vezes via a mãe fazendo as coisas e queria aprender. Às vezes eu ia lavar o carro: pai, eu quero ajudar. Eu digo: vai ajudar a mamãe, porque aqui é a função de um menino. Você não tem um irmãozinho, então papai faz sozinho. Mas o filho, ele sempre. E hoje eu tenho um netinho, e quando ele vê, aí ele vai lá. Eu digo: ah, vem cá, ajuda a vovô, e aquela coisa. Porque se você vai ensinando, ele vai aprendendo. E ele jamais vai se desviar dos caminhos do Senhor. Então é importante você ensinar o teu filho. Vamos para o segundo ponto. Bênção da família. Está nos versículos 3 e 4. São direcionados aos maridos, porém o bem-estar da família não depende exclusivamente deles. Depende dos dois. Por quê? Porque o homem e a mulher é uma só carne, é um só espírito, é uma só fé, é um só Senhor, é um só Salvador. E temos que estar em conjunto um com o outro. Deus designou o homem como principal provedor da família. Normalmente é o homem que adota este papel. Claro, isso beneficia todos os membros da família. Não sou contra a mulher que trabalha, a mulher que ajuda o marido. Não tenho nada contra. Agora, minha esposa, quando nós nos casamos, ela tinha passado num concurso público, mas colocaram para um lugar distante, né? E a gente, novinho, aquela coisa, ela disse: não, eu vou desistir, Levi, deixa eu chamar outra pessoa. E cuidou da nossa família, e nós não nos arrependemos, né? Hoje nossa filha já está com 10 anos de casados, vai fazer agora, já tem 2 filhos. Isso é a maior riqueza. Não adianta você correr atrás de bens, atrás de bons salários e perder sua família. E perder o controle da sua família. Então estamos bem, nossa filha está trabalhando. Certas dificuldades acontecem quando eles vêm. A gente diz: não, já passamos por isso, já temos experiência. E Deus vai abençoando, né? Então este é o papel. Muitos homens que rejeitam a sua mulher e filhos acham que isso é melhor para eles. Porém é o contrário. Deus abençoa o homem através da sua esposa e dos filhos. Então o homem é abençoado. Talvez se eu não tivesse casado há 36 anos com Raquel, eu não sei nem como estaria a minha vida. Mas Deus nos abençoou. E se eu tivesse de casar, eu sempre digo isso a ela, ela sabe disso. Se eu tivesse de casar novamente, eu casaria novamente com ela. Então eu quero permanecer com ela até o dia que Deus permitir, tá certo? 36 anos de casados. Vamos, se Jesus Cristo não vier buscar, vamos caminhando para a boda de ouro, né, amor? Então isso é muito importante. É isto que esta geração precisa: homens de verdade que não abandonam os filhos, mas procuram realmente
ser bons pais, amorosos e cuidadosos. Infelizmente, a geração de homens que nós vemos hoje não é bom nem comentar, não é? Vamos deixar para lá, não precisamos entrar nesse mérito aí, mas é uma vergonha, não é? E vamos para o terceiro ponto para concluirmos, que a hora já chegou, que é a bênção da paz, versículos 5 e 6, né? E as bênçãos da família se estendem ao povo de Deus. E não estamos falando de bênçãos de saúde, riqueza ou outras coisas mais, mas estamos falando das bênçãos espirituais. Das bênçãos de Deus. Vocês já perceberam que hoje pouca gente se ajoelha e ora e diz: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me enche do teu Espírito. Senhor, me ensina a cuidar da minha família, me ensina a amar o meu irmão, porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos. E tem gente que não cumpre esse mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Tem gente, infelizmente, é uma realidade, que não ama nem a si mesmo. Mas nós temos que amar o nosso próximo. Agora eu faço como o meu pastor Eliseu, ele sempre diz: olha aí para o seu irmão e veja que ele é seu irmão. Porque tem gente que às vezes, não vou me sentar do lado de Daniela, que eu não vou muito com a cara dela. Não, meu irmão, ele é meu irmão. Uma vez um irmão chegou de uma outra denominação, infelizmente, ele chegou e disse: você agora é meu primo. Eu digo: se você acha assim, tudo bem, eu respeito, mas eu considero você como irmão. Ele baixou a cabeça e ficou um pouco sem graça. Irmão, nós somos irmãos. Nós estamos na esperança e no aguardo do arrebatamento da igreja. E quem não estiver com esse pensamento está errado, vai ficar decepcionado. Infelizmente, as bênçãos fluem através da família para a igreja. Quando a família está bem, ela vem para a igreja e é uma bênção. Quando o pastor está bem com a família, a igreja está bem. Porque não adiantava eu vir aqui falar sobre família sem minha esposa, que muitas vezes é convidado, já vi isso, infelizmente acontece em algumas igrejas. Não, o irmão fulano vem falar sobre família, aí o camarada vai sozinho. Se eu for falar sobre família, ou mesmo se eu for pregar numa campanha de oração, seja lá o que for, não sou pregador não, mas falo que Jesus é bom, que Jesus é poderoso, que Jesus prepara o homem, transforma e leva para o céu, eu vou com minha esposa. E antigamente ia eu, minha esposa e minha filha. Como ela casou, agora ela tem a família dela, ela cuida dos dela, né? Mas quando a gente muitas vezes pode, a gente vai junto. Então eu estou aqui falando e ela confirmando aquilo que eu estou falando aqui, porque nós temos que ser bênção. Então a família é o alicerce da igreja, assim como a família foi o alicerce da nação de Israel. E nós estamos vendo já, quem conhece a palavra, quem está ouvindo notícias, às vezes a gente não vê televisão, mas vê as coisas acontecendo, todo mundo se voltando contra Israel. Cumprimento da palavra de Deus. E nós estamos aqui para estar fazendo aquilo que nos foi deixado. É por isso que o salmista deixa de falar sobre a família nos versículos 3 e 4 e passa a falar sobre a nação de Israel nos versículos 5 e 6, como nós estamos vendo ali, né? Que diz o seguinte: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel, né? Salmo 128 encoraja o homem a contribuir para a edificação do reino de Deus, a viver uma vida justa na presença de Deus, a viver uma vida de exemplo na presença de Deus, né?
por meio dele sua família será estabelecida, e por meio dele Deus estenderá a sua bênção a todo o povo de Deus. Para nós concluirmos agora, eu sou feliz e agradeço a Deus, porque tem uma vizinha nossa do lado esquerdo, né, que é do lado direito é minha sogra, na outra casa é meu irmão, que a gente mora tudo junto, né? Mas do lado esquerdo tem uma família lá, e essa senhora que mora lá com a filha dela, ela tem mais ou menos a nossa idade, né? E eles eram evangélicos quando nós éramos adolescentes, e depois deixaram Cristo e foram para a igreja católica, não é? Não fazem coisas erradas, mas deixaram de seguir o caminho que seguiam. E ultimamente, desde a pandemia, aquela moça que hoje tem em torno de 40 anos, né, que é a filha dela, em torno de 40 anos, às vezes ela saía assim e dizia: Levi, eu estou ouvindo que você às vezes à noite fica cantando com seu violão, e é uma coisa tão bonita, a gente sente uma coisa tão boa. Foi no período da pandemia, eu fazia alguns vídeos, né, para colocar no YouTube, e ela disse: eu estou escutando e estou ouvindo como se fosse a voz de Deus. Eu digo: amém, toda honra e toda glória seja para Ele. E foi passando os dias, e depois ela começou a se aproximar de Raquel, e começou a dizer: olha, eu queria conversar com você. E foi lá para Raquel, e Raquel deu uns conselhos a ela. Ela estava num relacionamento com uma pessoa, não deu certo, e Raquel conversou com ela. E quando foi a semana passada, ela chegou: Raquel, eu queria ir conhecer a sua igreja. Eu tenho observado como vocês são com seus filhos, com seus netos. Irmãos, isso é uma bênção tão grande, que a honra e a glória não é para a gente, não, é para Ele, porque sem Ele nós não somos nada. E nós tivemos aí um encontro de jovens, né? Foram alguns jovens daqui, foi corrido, mas eu disse: Raquel, vamos ver, lá em São José tem igreja, e nós vamos encaminhá-la para ir para a igreja, né? Procurar o pastor lá, fica mais próximo para ela, porque isso é importante, mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, né? Liderar sua família, para terminar, diante do Senhor, abençoa o corpo de crentes e edifica a igreja. Que coisa linda você vê crianças, como nós vemos aqui todo culto, né? Quando termina, eles vêm aqui, fazem parte. Vocês estão aqui, mas eles estão lá aprendendo o mesmo assunto que nós estamos aprendendo aqui. Então isso é importante, que coisa linda. Eu estava no encontro de jovens agora e vendo ali mais de 200 jovens, né, que eu creio que nós tínhamos ali, deu 450 pessoas entre casais e jovens, mais de 200 jovens servindo a Deus, meu irmão. Que alegria, que coisa gratificante, porque hoje o mundo não quer mais saber de Cristo, principalmente os jovens. Então, a fidelidade a Deus e a sua palavra renderá muitos frutos, sendo que você estará protegendo o futuro da igreja, porque o futuro da igreja é hoje. Nós estamos preparando os nossos filhos, os nossos netos, para eles mostrarem quem é Cristo, ensinando os seus filhos a verdade da palavra de Deus. E o meu netinho tem 6 anos, mas ele tem o aprendizado na salinha lá, o pai ensina. E quando ele chega do colégio, que ele vê algo de errado, ele vai: papai, mamãe, olha, fulaninha disse isso, e às vezes coisas horríveis. E ele disse: eu não concordo com aquilo. Eu mostrei para ele o que o Senhor me ensina aqui. Porque ele disse: a minha coleguinha disse que, só para vocês terem uma ideia, minha coleguinha com 6 anos, disse que o pai dela disse que ela poderia namorar menina ou menino, o que ela quisesse. Eu disse: não, meu pai ensinou que eu devo namorar, quando eu crescer, uma moça, e uma moça bonita e abençoada e crente. Então, o que você ensinar, ele vai aprender, e ele vai profetizar, e ele vai falar o que Deus é, para que as pessoas possam entender. E para nós concluirmos, a maneira como você cria a sua família afeta ou não afeta apenas você, mas também ao seu redor. Aquilo que nós falamos, no trabalho, na faculdade, na igreja, na sua vizinhança, onde você estiver. Esta é a conclusão. Seja um pilar da sua família. Tanto homem como mulher devem ser símbolos de justiça. Justiça de Deus, não essa justiça corrupta que infelizmente nós estamos vendo aí, não só no nosso país, mas no mundo, não é? Pessoas íntegras e honestas, que
que vivem para agradar a Deus. O que você está fazendo? Está agradando a Deus? Reflita. O que você está fazendo? Está agradando a Deus? E agora eu vou perguntar mais uma vez. Não precisa você me responder. A sua família é abençoada? Graças a Deus eu estou vendo muita gente confirmando o sorriso no rosto. Mas se por acaso ela ainda não está com a bênção completa, continue orando, continue jejuando, continue pedindo a Deus, continue insistindo, não colocando Deus no canto da parede, que isso ninguém faz, mas pedindo a Ele, dobrando o seu joelho, colocando o seu rosto no pó, mostrando para Ele a sua dificuldade, mostrando a Ele que você é falho. Davi era falho, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele errava, ele se prostrava e dizia: Senhor, eu errei, perdoa-me. E quando nós reconhecemos o nosso erro, aí Deus chega com a bênção. Amém?